Após um longo período marcado por uma troca de ameaças, em uma guerra indireta, Israel e Irã finalmente deixaram de apenas se ameaçarem e entraram efetivamente em uma guerra. Aliás, mais do que isso. Agora, o próprio Estados Unidos resolveu entrar na guerra, apoiando Israel e realizando ataques diretos contra o Irã. O mundo acaba de entrar em um cenário que poucos previram. E dentre esses poucos está Daniel Mastral. Alguém que, por mais que não seja levado a sério por muitos, realizou várias previsões antes de falecer. E no vídeo de hoje você vai conferir qual foi a previsão de Mastral sobre o conflito entre Israel e Irã. Essa previsão foi feita despretensiosamente durante uma entrevista a um podcast, como se ele não estivesse apenas cogitando sobre algo que pudesse acontecer, mas sim falando sobre algo que, sem sombra de dúvidas, aconteceria. Teólogo, escritor e palestrante, muitos já devem conhecer Marcelo Agostinho Ferreira, cujo pseudônimo era Daniel Mastral. Além de todos esses títulos, Mastral é mais famoso pela alcunha de ex-satanista, algo que, a uma primeira vista, sempre atrai olhares curiosos e assustadores. Não? Afinal de contas, como alguém poderia ser um ex-satanista? Por mais complexa que seja a história, ela também é bastante simples de ser resumida. Aos 17 anos, Mastral entrou para uma seita satanista, a qual, conforme ele próprio confirma, permaneceu durante 8 anos. O que fez com que ele abandonasse de vez a seita foi quando ela o instruiu a realizar um sacrifício humano, o qual ele se recusou. Em suas próprias palavras, eu já tinha ouvido falar disso, mas eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha presenciado assim ao vivo. Eu sou incapaz de matar um bicho, um animal, um passarinho. Eu ia ter que matar uma criança. Foi só após largar o satanismo e ter uma experiência reveladora em um culto evangélico que ele acabou se convertendo. Após sua conversão, ele se tornou um autor famoso, lançando mais de 30 livros de sucesso, mas ficou mais conhecido por suas declarações e previsões. Ele afirmou várias vezes ter presenciado rituais envolvendo figuras poderosas da elite global e que justamente por isso ele era perseguido, por ser o único com coragem o suficiente para expor a verdade. Mais de uma vez ele já havia relatado sofrer ameaças de mortes de satanistas, furiosos por ele seguir revelando segredos sobre o culto. Daniel Mastral faleceu em agosto de 2024, sendo que até hoje as condições de sua morte levantam dúvidas. Mas o fato é que pouco antes de morrer, e alguns meses antes do mundo entrar nessa era de guerra na qual nos encontramos, Mastral já previa o que estava por vir. No vídeo ele aparece comentando sobre as tensões no Oriente Médio, principalmente entre Irã e Israel, afirmando que uma grande guerra entre os dois estava para começar e que os Estados Unidos iriam apoiar Israel militarmente. Mas não apenas isso. Ele também disse que essa guerra traria consigo um período de falsa paz mundial, uma espécie de calmaria antes da verdadeira tempestade. Mastral via esses conflitos mundiais como uma guerra que deveria acontecer, de modo que as profecias pudessem se cumprir para só então Cristo retornar. Ainda conforme ele, essas guerras trariam consigo a ascensão do anticristo, o qual retornaria à imagem de um grande líder mundial. Ele irá ressurgir num período de falsa paz, alegando ser a única esperança da humanidade e perseguindo todos aqueles que se oporem a ele. Para aqueles que seguem e acreditam no que Daniel Mastral dizia, logo relacionaram a fala dele como uma confirmação das profecias bíblicas. 1 Tessalonicenses 5:3, Daniel 8:25, Apocalipse 6:2-4, que resumidamente dizem: depois dessa guerra, virá uma paz mundial enganosa. Muitos acharão que é o fim dos problemas, mas será só o começo de algo muito maior e mais sombrio. É importante ressaltarmos que, embora muitos vejam essas declarações dele como previsões, o próprio Daniel Mastral sempre negou isso. Ele seguia afirmando que suas falas não eram previsões, muito pelo contrário. Eram apenas frutos de um extenso estudo da Bíblia que ele se propunha a fazer. Ou seja, ele não estava prevendo nada. Tudo o que ele disse já estava escrito. O que ele fazia era apenas interpretar as Escrituras. E há também quem acredite que as falas de Mastral não são nem previsões nem interpretações das Escrituras Sagradas, mas sim fatos que ele teve conhecimento e concluiu racionalmente. E vale lembrar que ele próprio
Dizia ter tido contato direto com várias figuras poderosas da geopolítica mundial. Justamente por expor a agenda global, foi o que, conforme alguns alegam, teria ditado o fim da vida de Mastral. As condições da morte de Daniel Mastral são, no mínimo, suspeitas. Para a polícia não há dúvidas, ele atentou contra a própria vida. A principal justificativa que a polícia usa para suportar isso é o fato de que a arma utilizada estava na mão esquerda de Mastral e todos sabem que ele era canhoto. No entanto, há quem acredite que isso por si só não é o suficiente para comprovar nada. Um dos que acreditam nisso é o empresário e teólogo Vic Vanilla. Ele diz rejeitar completamente a narrativa de que Mastral teria atentado contra a própria vida, pois apenas um dia antes do ocorrido, ele o teria enviado uma mensagem dizendo: "Boa tarde, gafanhoto. Como estão criando perfis meus no TikTok e queria reativar o meu. Não sei como. Me ensina os passos que tenho que fazer." Isso, segundo Vic, não é a atitude de alguém que planejava por fim à própria vida. No entanto, Laércio Agostinho, o irmão de Daniel, já deu declarações afirmando que, por mais triste que possa ser, ele realmente havia perdido a batalha contra a depressão. Conforme Laércio disse, não suportando mais a dor, tirou a própria vida. Ontem, com sua própria arma de fogo em via pública. A grande verdade é que Mastral nunca teve uma vida fácil. Tendo perdido seu filho em 2018 e sua esposa em 2021, ele se afundou em uma batalha contra a depressão, a qual culminou em seu fim. Ainda assim, há quem acredite que tudo passou de um grande esforço dos poderosos para silenciar Mastral, o qual vinha cada vez mais revelando coisas que alguns não queriam que fossem reveladas. Previsão, interpretação das escrituras sagradas, exposição da agenda global ou simplesmente um conhecimento avançado da geopolítica atual. No final, não importa qual desses realmente tenha ocorrido. O fato é que Daniel Mastral realmente previu um confronto entre Irã e Israel, além de um envolvimento direto dos Estados Unidos no conflito. Se agora nós entraríamos na paz mundial enganosa, conforme ele também disse, é algo que só o futuro dirá, né? E você, o que pensa sobre as falas de Mastral? Ele realmente previu algo ou foi apenas coincidência? Até a próxima.